Vá Betiel. Hoje nós iremos trabalhar em cima de um texto bastante interessante das Escrituras, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós iremos fazer alguns comentários, iniciando esses comentários a partir do versículo 7 de 2 Coríntios, iremos até o versículo 16 e 17, que são versos que, na verdade, aludem, trazem ou fazem-nos criar a ideia de que realmente Shaul estava pregando contra a Torá e fazendo um contraste entre a dispensação, como é chamado dentro de uma visão convencional cristã, entre a dispensação da lei e a chamada dispensação da graça, uma vez que as Escrituras em si não falam sobre dispensações, né? Até interessante, nós estamos desenvolvendo um trabalho, toda semana nós gravamos um material em cima da carta de Shaul aos Gálatas, e quando nós terminarmos esse material eu vou dar continuidade em Coríntios, e eu vou comentar um pouquinho sobre essa expressão dispensação, de que expressão grega ela é oriunda e o verdadeiro significado dessa expressão, né? Mas por hora vamos ficar aqui apenas nesse comentário. Então, 2 Coríntios capítulo 13 é um texto bastante utilizado por aqueles que fazem parte ou que são adeptos de uma visão dispensacionalista, e que ensinam que Shaul ele havia pregado contra a Torá, interpreta geralmente as cartas do Rav Shaul como se ele realmente houvesse pregado contra a Torá, houvesse abandonado a Torá. E é até interessante isso, como nós temos frisados em todos os materiais que nós temos gravado acerca de Shaul, é que a visão convencional hoje cristã, ela coloca Shaul como um apostata dentro do meio judaico. E até por conta dessa teologia dispensacionalista, não só Shaul, mas como os escritos de Shaul, é totalmente ignorado e rejeitado dentro de alguns segmentos judaicos ortodoxos, né, por terem esse ensino acerca das suas cartas. Então hoje nós iremos fazer um shiur, um estudo acerca desses versículos, iremos comentar alguns pontos importantes dentro desses versos. Como vocês podem observar aqui, eu preparei um rápido material, né? Essas partes aqui é um material em PDF, eu fiz alguns comentários, tá vendo? Vocês conseguem acompanhar, até para que eu não venha a se esquecer, né? Mas é só uma lista, né? Uma linha para que eu possa estar seguindo um raciocínio sem me perder, uma vez que são vários pontos que nós precisamos observar aqui. E hoje nós iremos então fazer esse material. É um material que muita gente tem pedido. Eu já escrevi muito sobre esses versos na rede social e nunca gravei nada a respeito. E é um material que vai servir não só para esclarecer aqueles que utilizam, mas para também fundamentar a fé daqueles que já fazem parte de uma visão bíblica e que entendem que, de fato, Shaul jamais escreveu contra a Torá. Geralmente, quando entramos em qualquer tipo de debate acerca desses escritos ou acerca da lei, o que geralmente os opositores eles fazem é citar rapidamente esses versos de Shaul. E quando vão dar algum tipo de explicação, toda explicação acerca desses textos é de que Shaul realmente ele escreveu contra a Torá. No entanto, basta nós darmos uma rápida olhada em qualquer comentário bíblico do Novo Testamento, dentro de 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 7 em diante, que praticamente há uma unanimidade entre os comentários bíblicos teológicos de que Shaul escreveu contra a Torá. Então é muito fácil, nós nos deparamos muito com isso na rede social. A pessoa vai lá, abre um comentário bíblico, porque é muito fácil você baixar um material hoje em PDF na internet e você ter esse material disponibilizado no seu computador, no seu PC. A pessoa vai lá, copia e cola e joga isso na rede,
E para quem às vezes não entende, a impressão que se tem é que você está debatendo com um teólogo ali, realmente, que tem uma visão teológica bem forte, um acadêmico, um teólogo pentecostal, daquele convencional mesmo. E muitas das vezes o que nós vemos quando vamos para uma conversa no privado é que essas pessoas não sabem nada, né? Me desculpem, mas hoje a rede social, a internet, que vai uma crítica para aqueles que estudam, para os mestres e pregadores. Hoje as pessoas elas vão atrás, usam a internet como para buscar comida, aquela comida chamada fast food, aquela coisa rápida. Então hoje ninguém estuda, ninguém abre uma gramática, poucos abrem uma gramática para estudar, poucos de fato estudam as escrituras. 98% das pessoas com que debatíamos na rede social eram pessoas que não tinham uma formação teológica, mas eram influenciados teologicamente e nos fazia oposição. E quando conversávamos com essas pessoas na rede social, no privado, numa chamada de vídeo, no Skype, em um Hangout, essa pessoa mostrava total desconhecimento. Até por conta disso, hoje nós não temos muita motivação para ficar debatendo em rede social atrás de um computador, a não ser que seja uma conversa sadia, às vezes uma chamada de vídeo, aí às vezes vale a pena porque você vê de fato quem sabe e quem não sabe. Então hoje nós iremos direcionar esse material para você que é o teólogo de notinha de rodapé de Bíblia, né? Você é aquele Eu tive um professor, e eu acredito que não há problema em citar o nome dele aqui, que é um grande mestre, que foi o Davi Belato, e ele chamava esses teólogos de jornal, né? Eu chamo eles também de teólogos de notinha e de rodapé. Eles são aqueles que leem as notas de rodapé da Bíblia e a sua formação teológica está ali, nas notas de rodapé ou nos comentários bíblicos. Eles mesmos não desenvolvem nada, não criam nada, não fazem nada. Certa vez um pastor ele disse que a minha interpretação, que o meu conhecimento, aquilo que eu ensino, ele não tem valor porque ele não é amparado em uma visão. Eu não cito nenhum livro cristão e nem posso citar, uma vez que eu tenho uma formação superior e a minha visão hoje das escrituras, ela diverge, ela vai totalmente contra essa visão cristianizada acerca das escrituras, aonde se interpreta as escrituras apenas com as lentes da patrística, ignorando totalmente as escrituras como Constituição, ignorando que os apóstolos, como judeus, e vivendo dentro de um ambiente judaico, eles estavam submissos àquela Constituição, assim como nós estamos submisso à Constituição ou sujeito à Constituição do país na qual nós fazemos parte. Então, na verdade, as cartas, os escritos do Rav Shaul são tratados rabínicos. Shaul escrevia essas cartas, dissertava essas congregações com base justamente nos escritos que ele tinha em mão naquela época, que era a literatura disponível, que era a literatura judaica. Era a Torá, primeiramente, que era a Constituição, a lei áurea daquela época, e depois a Halahá, que até então era uma tradição oral. Então a Halahá, na verdade, você tem na Halahá judaica os chamados enquadramentos jurídicos, e grande parte desses enquadramentos não aparecem dentro da Torá. Dentro da Torá nós conseguimos apenas identificar um, conforme nós ensinamos recentemente para Beit, para Yeshivá. Então, hoje a pessoa ela lê os escritos de Shaul, que era um jurista, era um homem versado na lei, sem uma visão e um entendimento de lei. Tem pessoas que falam das escrituras, querem debater sobre lei, mas elas não conhecem nem a sua Constituição. Elas não sabem nada nem sobre a Constituição do país da qual elas fazem parte, o que dirá das escrituras. Então isso aqui é uma crítica para você que é um teólogo cristão, que não sabe nada da sua Constituição e quer debater sobre as escrituras dentro do ponto de vista jurídico, legal, sem entender todas as complexidades que havia dentro dessa Constituição. Então, nem sempre, quando Shaul está falando de lei, ele está falando propriamente da Torá, que foi entregue ao povo de Israel
por intermédio de Moshe no Monte Sinai. Então, existem diversos enquadramentos. Assim como na nossa Constituição, nós temos a Constituição de 88, que é a Lei Áurea, nós temos a jurisprudência, nós temos pelo menos 2 tipos de súmula, nós temos os costumes, nós temos as leis complementares, nós temos cláusulas. Então, nós temos dentro da nossa Constituição leis complementares que dão base, da onde vão se ramificar diversos ramos do direito, como, por exemplo, direito administrativo, a AFO, a administração pública orçamentária. Então, assim, a lei ela é muito abrangente dentro do escopo jurídico brasileiro e dentro do conceito bíblico judaico não fica atrás. Então, você que não entende nem de Constituição brasileira, o que dirá das Escrituras? Então, investigue, pesquise antes de você debater e postar qualquer coisa sobre o vídeo. E, sobretudo, ouça primeiro o vídeo. Tem pessoas que ela ouve o vídeo. Eu estou falando isso aqui para Beit, né? Que são pessoas pesquisadores que estudam, e para aqueles que não estão na Beit, mas ouvirão o material. Tem pessoas que entram para ouvir o material, elas escrevem em cima do tema do material, não sobre o conteúdo do vídeo. Então eu coloco lá a epígrafe, lá o tema, o título do vídeo, do trabalho, a pessoa vê o título e ela já comenta em cima do título. Ela não comenta em cima do conteúdo. Na verdade, a pessoa não se dá nem o trabalho de ouvir o vídeo antes de falar ou de tecer qualquer comentário. Então vamos lá. O capítulo 3, eu quero iniciar o comentário a partir do versículo 7, porque é exatamente a partir desse ponto que se utiliza as palavras, as expressões de Shaul para justificar a não observância, e pior, colocar Shaul totalmente contra a Torá. É o texto do versículo 7 que diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moshe, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Eu quero comentar rapidamente porque essa parte aqui que está em amarelo, a expressão que diz diaconia Tanatu, né, que é a expressão Ministério da Morte. Então essa expressão aqui, Ministério da Morte, ela é muito mal interpretada e é vista de forma pejorativa. Inclusive ela é interpretada, vista de forma negativa dentro do próprio segmento judaico denominado de Benei Noa. Então eles falam que Shaul dizia que a Torá era para a morte. E, de fato, dentro da Torá, existe leis de pena capital. Então, tem pena capital dentro da Torá. Então, uma série de pecados, ou seja, de crimes que eram cometidos e apontados na Torá, eram sentenciados com a morte. Eu quero fazer uma distinção aqui entre a expressão crime e pecado. O conceito de pecado dentro das Escrituras é o conceito que nós conhecemos dentro do Código Penal brasileiro como crime. Então, o pecado é uma expressão, na verdade, de caráter religioso, tendo em vista que a religião do povo judeu ela não era desvinculada da sua Constituição. Na verdade, a religião era a própria Constituição. Então, crime e pecado é a mesma coisa. Só que pecado ela traz aquela ideia de uma ofensa, de uma transgressão de caráter religioso. E crime não, já abrange tudo. Crime tem mais aquele conceito jurídico, aquele conceito constitucional, né? A pessoa cometeu uma infração contra a lei. E, na verdade, pecado é exatamente isso. Era uma infração contra a Torá, era uma infração contra a lei. Então, havia infrações, eu quero substituir a expressão pecado aqui por crime ou infrações, ou infração. Havia infrações ou crimes que, se cometido, ou seja, infrações contra a Torá que, se cometido, era sentenciado com a morte. Nós não precisamos aqui numerar todos, mas como, por exemplo, adultério era com a morte, paganismo, Avodah Zará, era com a morte. Então, a pessoa que era acusada de pecado de idolatria era sentenciada com a morte. E isso é compreensível, tendo em vista que o país era um país teocrático, ou seja, ele era regido por juízes que eram representantes
de Elohim aqui na Terra, e a lei era a própria Torá. Então a Torá ela apontava dessa forma, como é hoje em diversos países no Oriente Médio, onde certos tipos de crime são sentenciados com a morte. Então, por que é Ministério da Morte? De forma negativa. Aquela Constituição, naquela época, como é em algumas constituições hoje, em alguns países no Oriente, sentenciavam certos crimes com a morte. Uma outra observação que nós devemos fazer no texto é que a expressão aqui, Ministério da Morte, ela também vem no Códice Sinaítico, que é um códice datado do IV século. Apesar de ser um códice antigo, não significa um códice totalmente, não é sinônimo de confiabilidade, né? Mas é interessante observar que esse códice, ele traz a expressão diaconia tuteu, conforme vocês vão ver aqui, ó. Aqui é uma marcação minha, um comentário meu, aonde vai trazer a expressão diaconia tuteu, que é ministério de Deus. Então, esse ministério da morte, na verdade, ele era a constituição que havia sido dada para o povo judeu no Monte Sinai. E a concepção judaica, que a Torá, ela veio do céu. Então, ela veio do próprio Elohim, ela veio do próprio Hashem, perdoe. Então, o Códice Sinaítico traz essa expressão. Vocês podem conferir, depois entrem na internet ou baixem algum aplicativo, vocês vão verificar. Ministério de Deus. Então, se utiliza aqui essa expressão de forma negativa, ou seja, Ministério da Morte, a Torá foi Ministério da Morte, né? Então ela matava, e na graça não mata ninguém, a graça só salva. Não é bem assim, nós vamos ver que Ananias e Safira morreu justamente durante o período que, teologicamente falando, já havia iniciado a chamada dispensação da graça. Se nós fôssemos tecer mais um comentário sobre isso, levaríamos muito tempo, vamos deixar isso para uma outra ocasião. Aí o texto vai dizer: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Aqui cabe um outro comentário, porque muitos, quando pegam esse texto, frisam exatamente essa parte delimitada aqui de amarelo e essa última parte que eu coloquei aqui, a qual era transitória. Então, qual é a compreensão do teólogo de jornal ou de notinha de rodapé quando ele lê esse texto aqui? É que o que era transitório aqui era a Torá, era a aliança. E o texto ele é bem claro quando ele diz: a glória do rosto de Moisés, naquele momento, era transitória. Até porque imagina se Moisés ficasse permanentemente com o rosto brilhando, reluzindo, de forma que ninguém conseguiria olhar para ele. Então Moisés teve o contato, estava em um nível de santidade muito grande. Teve um contato com uma glória como nunca antes um ser humano houvesse tido. Então, natural que ele quando desceu do Sinai, ele desceu de forma diferente. Ele desceu refletindo essa glória. O próprio Shaul vai dizer que nós, como um espelho, refletimos a glória do Senhor, no final desse verso aqui, desse capítulo. Então, Moshe estava refletindo também essa glória, né? O que era transitória, segundo o versículo 7, é essa glória no rosto de Moisés. E não a aliança. A aliança não é transitória. A aliança ela é permanente, ela é eterna. A própria Torá, os próprios profetas irão falar sobre essa aliança. Ela é eterna. Ah, mas nós estamos na nova aliança. Nós vamos chegar lá. Então, o que era transitório aqui, para fechar o versículo 7? A glória do rosto de Moisés, e não a Torá ou a aliança em si. Vamos continuar lendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aqui eu marquei porque a expressão ministério da condenação, essa expressão condenação, é uma expressão totalmente negativa e pejorativa. Ela foi inserida dentro do texto de forma pejorativa para influenciar o leitor de forma negativa em relação às instruções contidas na Torá.
tendo em vista que as leis contidas na Torá, muitas delas, a maior parte delas, visam uma proteção do ser humano e visam também uma igualdade social, né? Ela visa estabelecer uma justiça e não somente o juízo. E interessante que a expressão grega que aparece dentro do texto, conforme vocês podem ver aí, ó, vai aparecer esse quadradinho nessa janelinha, é catarcriceus. Aí eu marquei, coloquei aí que a expressão, na verdade, catarcriceus, ela significa juízo contra. O que era isso? A expressão, o que significa esse juízo contra? A expressão nada mais é do que a aplicação da justiça, né? Quem eram aqueles que eram condenados dentro na primeira aliança? Na aliança que o Eterno fez com o povo por intermédio de Moshe, né? Quem eram? Aqueles que infringiam a Torá, os criminosos, aqueles que estavam envolvidos com corrupções, que não respeitavam a lei, que infringiam a Torá. A esses eram aplicados a justiça, ou seja, se fazer juízo, né? O juízo nada mais é do que a aplicação da justiça. Você cometeu um crime, você vai pagar. E isso é natural em qualquer constituição. Todalael, né? Graças ao Eterno que a justiça tem sido aplicada em algumas instâncias no nosso país, né? Temos visto pessoas renomadas, pessoas importantes dentro do âmbito jurídico, dentro da política brasileira, sendo condenadas. Então, ou seja, a justiça, até em certa medida, ela está sendo aplicada, ou seja, a justiça está sendo feita. Eles estão sendo julgados, ou seja, está sendo aplicado um juízo sobre essas pessoas. Então, aqui eles colocam como condenação, mas na verdade a expressão catarcriceus significa juízo contra. Na verdade seria a justiça aplicada. Aí ele vai dizer, porque se o ministério do juízo, pois assim deve ser entendido, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Na verdade, ministério da justiça e ministério do juízo são sinônimos, né? Porque a justiça é a aplicação, o juízo é a aplicação da justiça. E o próprio escritor, no Evangelho de João, ele vai dizer, porque o Espírito convencerá o homem do pecado, olha só, pecado, do crime, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito é o que te faz reconhecer como um criminoso, ou seja, faz te ver como um infrator, como uma pessoa que infringe as leis, seja ela dos homens ou seja elas do próprio Elohim, uma vez que muitas leis que foram instituídas, conforme nós vamos ver em Romanos 13, muitas leis que elas foram instituídas pelo próprio Hashem, né? Ou seja, a espada, conforme diz Shaul, ela vem somente sobre aqueles que infringem essas leis. Então o Espírito é que te convence do pecado, ou seja, do crime, da justiça, ou seja, ele te faz entender a justiça da lei e, consequentemente, aceitar o juízo, ou seja, aceitar a condenação. Porque se você não se vê como um infrator, como você vai aceitar uma condenação? Então, você só aceitar a condenação, na verdade, seria se ver como pecador, como infrator, ou seja, reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu crime. E até hoje tem pessoas que não reconhecem o crime porque não entende a Torá, não entende a sua posição como infrator e continuam infringindo até hoje. Então isso aqui é sinônimo, né? Ministério do Juízo e Ministério da Justiça é sinônimo, é a mesma coisa, né? No entanto, a expressão condenação foi colocada dentro do texto aportuguesado de forma convencional, de forma tendenciosa. O versículo 10 e 11. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. A pessoa lê esse verso aqui novamente, ela vai pensar, opa, o que era transitório? A aliança, a Torá. Ou seja, a Torá era transitória. A primeira coisa que vem na mente dele de transição é a Torá. Na verdade, Shaul está dando continuidade ao raciocínio que ele iniciou lá em cima. O que era transitório? A glória no rosto de Moisés. A glória no seu rosto. Aqui, ó.
por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Então, o que era transitório aqui não é a aliança, não é a Torá. A Torá ela é eterna, ela permanece. Nós vamos ver diversos textos nos profetas falando da perpetuidade da Torá. Então, eu aplicaria, nós temos materiais no canal onde nós falamos sobre a petricidade de algumas leis, né? Dentro da Constituição brasileira, existe um sistema de leis classificado como cláusulas pétreas, porque são leis que não aceitam emendas, ou seja, não há PEC para ela, não existe proposta de emenda constitucional, e essas leis elas também são irrevogáveis. Nós achamos esses princípios de petricidade de lei dentro da própria Torá, né? Quando nós vemos a Torá falando de leis que são farás isso por estatuto perpétuo, ou seja, hukak haolam, né? Ou seja, farás isso para sempre. A expressão olam, ela pode ser comparada à expressão grega. Nós temos duas expressões referentes a tempo dentro do conceito grego. Cronos, que é a expressão que dá origem à cronologia, é o tempo contado, e kairos, que dentro da teologia cristã é aplicado como tempo divino, tempo de Deus, que é o tempo que não é contado. Olam, ele tem exatamente esse conceito de tempo que não é contado, não é limitado pela mente humana. Então, na verdade, a mente humana nem consegue compreender. A própria expressão olam, ela vai abranger diversos outros significados. Tempo, mundo, mundos, né? Então ela tem diversos significados. E aqui, a Torá, ela é olam, ela é eterna. Então o que era transitório aqui, segundo o versículo 11, é o raciocínio aqui, ó. É a glória que estava no rosto de Moshe, e não a Torá ou a aliança em si. Vamos para o versículo 13, que vai dizer assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, não olhassem para o fim daquilo que era transitório, não olhassem para a glória do seu rosto, e não a Torá em si. A Torá não é transitória. Então, há uma tendência muito grande dentro do texto que, quando nós lemos palavras relacionadas com transição, fim e transição, a nossa mente ela já é arremetida para Torá e a aliança. Torá, a lei de Moisés e a aliança. Mas, na verdade, ele está falando da glória do rosto de Moisés. Essa era transitória, essa não era permanente. Ou seja, ela veio durante um tempo e voltou. Então, Moisés não podia ficar com o rosto brilhando o tempo todo. Então, ele vai dizer aqui, o versículo 3 é a mesma coisa, né? Os filhos já não podiam não ficar se olhando firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, para a glória do seu rosto, né? Essa é a ideia. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o seu coração. Shaul, então, agora ele vai desenvolver um assunto, ele começa falando sobre o véu que foi colocado no rosto para ocultar essa glória de forma que os israelitas pudessem olhar para Moshe. Então ele vai fazer uma analogia agora entre o véu, né? O véu era aquilo que ocultava, que escondia, né? Que não te deixava ver com clareza, com transparência. A ideia de véu dentro do conceito bíblico judaico é exatamente essa. Nós vamos ver véu no Mishkan, no tabernáculo, né? O véu ocultava a parte do santo, Kodesh HaKodashim, o Kodashim, o santo, o lugar santo, o Kodesh HaKodashim, o santo dos santos, que o véu servia para ocultar a mobília e a arca que estava ali, na qual ninguém podia olhar para dentro da arca. Então, o conceito de véu é exatamente isso, de ocultamento. E ele vai dizer, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que lição é essa do Velho Testamento? Essa expressão Velho Testamento, na verdade, também é uma outra expressão pejorativa, porque você nunca vai ver judeu chamando a Taná, a Constituição dele, de Velho Testamento. Isso aqui é um conceito que foi colocado nas Escrituras a partir das cópias existentes. Um judeu não chama a Torá de Velho Testamento, não chama, até hoje, eu desafio você a encontrar um judeu
que serve ao Eterno, que chame a Torá de Velho Testamento. Ele não chama. Então a Torá ele não é chamada de Velho Testamento, é chamada de Tanar, ou de Primeira Aliança. A Torá e os profetas é chamado de Tanar, que é um acrônimo, ou um acróstico de Torá, Neviim e Ketuvim, que é a Torá, os escritos dos profetas. A expressão Velho Testamento ela vem durante a patrística com João Crisóstomo, que era um padre da Igreja Católica. Então, isso aqui é uma expressão tendenciosa. Que lição é essa que ele está falando? Né? Que lição é essa aqui? É a leitura da Parashá, ou das chamadas Parashot, realizadas nas sinagogas ou nas congregações judaicas em todo o mundo durante os sábados, ou os Shabbatot. Então é lida ou lido uma porção da Torá com uma porção complementar dos profetas chamada de Haftará, ou Haftarot, que é plural. Isso é uma lição, se estuda isso semanalmente. Né? Ele está dizendo que os sentidos deles foram endurecidos, ou seja, a palavra sentidos aqui no grego é noimatan, que é mente, sentimento, ou seja, fala de percepção. Né? A expressão está dizendo que a percepção deles, a mente deles foram endurecida, epurote, enrijecida, endurecida, cauterizada, ou seja, a mente, os sentimentos, a percepção espiritual estava cauterizada. Aí ele vai dizer, por quê? Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que foi abolido? A lição do Velho Testamento? Não, o véu. Ele está dizendo que o véu é que foi abolido, e não a lição do Velho Testamento. Tanto que Shaul vai dizer, porque até hoje, o mesmo véu está por levantar. Ou seja, ainda não levantaram. Até hoje está por levantar. Em que situação, em que ocasião? Na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que foi por Cristo abolido? O véu que está por levantar, mas que ainda não se levantou durante essas lições do Velho Testamento, ou da Taná. Então, o que foi abolido é o véu. Né? O véu foi abolido, mas ele ainda continua sobre os corações, ou seja, sobre os sentidos de muitos Yehudim e de muitos cristãos também, que não conseguem entender isso. Nós falamos dos judeus, mas nos enquadramos no mesmo erro. Então aqui, o que foi abolido, o qual foi por Cristo abolido, não é a lição, não é a Torá, não é a aliança, mas sim o véu. É o que Shaul está dizendo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Observem, sentidos, sentimentos, noematan, mente. A palavra coração é uma forma poética de falar da mente, da consciência, dos sentimentos. Então eles não conseguem reconhecer porque está cauterizado, está enrijecido, conforme profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 28 do seu livro, do texto de Yeshayahu. Aí ele vai dizer, mas, ou seja, há uma adversativa. Quando se converterem ao Senhor, então o véu será, ou o véu se tirará. Ou seja, quando eles aceitarem uma Mashiach, automaticamente o véu sai. E os sentidos deles deixam de ficar cauterizados e enrijecidos, e então eles passam a enxergar Mashiach nos escritos da Torá e nos profetas. Né? Eles vão conseguir ver nessas lições feitas semanalmente o Mashiach, conforme muitos não veem. Né? Nós temos aí materiais falando sobre Isaías 53, não consegue ver Mashiach em Isaías 53, um texto que é nítido, é claro que está falando do servo sofredor e que o servo sofredor é Mashiach. Então, o véu vai ser tirado. E não vai ser eu nem ninguém que vai tirar, vai ser o próprio Eterno que vai tirar esse véu. Né? E quando tirar, então eles se convertem ao Senhor. O versículo 17 vai dizer, ora o Senhor é Espírito, que onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade,
mas todos nós com o rosto descoberto, ou seja, nós tiramos o véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então está bem nítido aqui que o que era transitório não era a Torá, não era a aliança, mas era a glória no rosto de Moisés. E o que foi por Cristo abolido, o que foi pelo Mashiach abolido, não foi a Torá, mas sim o véu que foi posto sobre o rosto deles. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido esse material. Compartilhe. E você, teólogo, tenha a humildade de ler, de assistir esse material com humildade, né? Considerar o que foi escrito antes de comentar qualquer coisa no material. Não seja apenas um exegeta de jornal, não seja apenas um exegeta de notinha de rodapé de Bíblia, né? De Bíblias comentadas, mas estude, pesquise, faça uma análise do texto, não seja um produto do meio, mas seja um teólogo, seja um pesquisador de verdade. Fiquem na paz, um forte abraço para vocês. Shalom, shalom. Yo